Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos ao Timão Boladão, o canal que mais cresce no Brasil. Eu sou o Thiago Bernardes e desde já quero agradecer aos novos inscritos, né, para manter aí sempre em voga esse slogan maravilhoso, que é muito verdadeiro e é muito honesto também. Uma ótima noite a todos. Para você que está vendo esse vídeo no dia seguinte, eu sei que você está muito feliz com o excelente começo do nosso Diniz bolado. Aquele ali que fica ali na lateral ali do campo, quietinho, só observando, sem dar um grito, sem chamar ninguém de otário, sem chamar ninguém de perninha, sem chamar ninguém de mascaradinho. Esse é o nosso treineiro. Ótimo começo pro Coringão, um jogo fora de casa, um jogo bem difícil, né? Não porque o time era complicado, mas sim pelas circunstâncias, né? O Corinthians já há 8 jogos sem vitória. O Platense ali acho que com 5 jogos ou 6 jogos sem vencer também lá na Argentina. Platense Corinthians, 2-0 Corinthians fora de casa, estreia do Diniz, um time diferente em campo, uma postura diferente também e disposição tática ainda não vista esse ano da mesma maneira. O André do Milan voltou a marcar, né? Porque ele era meia e também tivemos aí o retorno de Garro, também aconteceu. Vamos para a escalação para a gente ver o que o Diniz trouxe de diferente, né, para esse jogo, primeiro jogo dele, cheio de desfalques e também, né, com jogadores que ele não conhece muito, né? Então, primeiro jogo não dá para esperar uma mudança tão drástica ali na escalação, mas já teve uma mudança no mínimo interessante. Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, é, Gustavo Henrique, Matheus Bidu. E aí, dois volantes, né? Ranieri e o André do Milan, que em breve eu acredito que será o André do Corinthians novamente. Na frente, o Bidon, o Garro e os nossos atacantes Kaique e Yuri Gol Alberto. O Yuri, no primeiro tempo, mais pela esquerda, Kaique flutuando, né, entre esquerda e direita, ali tentando buscar algum espaço, mas, né, primeiro tempo bem difícil e no segundo tempo já uma mudança um pouco mais visível ali no posicionamento do Yuri e do Kaique, né, o Yuri mais flutuando e muito mais, né, pela direita do que o Kaique no primeiro tempo. E esse foi o time do Corinthians, né, titular. O que a gente tinha levado, né, para esse jogo era o Cauê, o Zacaria Labiá, Anrilheri, Matheus Pereira, Dieguinho, André Ramalho, Iago Machado, Carrilho, Vitinho, Pedro Raul, Alan e o Lingard. Né? Você deve ter notado que o Corinthians não levou um lateral direito reserva porque outra lesão apareceu, né? A lesão do Pedro Milan. Então a gente tem o Caio, Guinegão, o Hugo, o Memphis e o Pedro Milan aí como lesionados. Né? Então provavelmente já teremos outros desfalques para enfrentar os porcos no domingão. Mas isso é papo para depois. Tivemos Matheus Pereira, acho que eu nem falei do Matheus Pereira, estava no banco também. Que falaram do jogo do Diniz. Primeiro, a gente não falou nem da chegada do Diniz, era algo que a gente já esperava, né? Pelas opções que tinham ali. Eu gosto do Diniz, eu não sou louco de falar que eu não gosto, mas eu gosto. Né? O primeiro jogo que eu assisti do Corinthians na Arena foi Corinthians e Cruzeiro. Né? E naquele jogo ali eu comentava com a minha esposa, eu falava, pô, o Diniz é embaçado, né, mano? Às vezes ele consegue fazer o time dar 4, 5 passes e aparecer na cara do gol, né? Graças a Deus o Corinthians ganhou do Cruzeiro naquele jogo, mas tiveram 3 lances ali que chamaram muita atenção. Então, quando o time do Diniz, os times do Diniz, eles conseguem, né, fazer aquilo que é proposto, dá muito trabalho, né? Isso
não é segredo pra ninguém. Você pode gostar ou odiar, mas você não pode achar que ele é um otário, um idiota, sendo que ele sabe muito bem o que tá fazendo e muitas vezes, quando dá errado, nem sempre é por conta dele, né? Tem o fator burrice do jogador, que hoje a gente não leva em consideração, mas quem tem mais de 30 anos, 35 por ali, deveria levar isso em consideração porque passou a vida vendo outro tipo de jogador, né? Jogadores mais técnicos, jogadores mais inteligentes, e hoje a gente sabe que não é o material humano que temos no futebol atual, nem aqui no Brasil e nem na Europa, né? Se você é um pouco mais atento e não emocionado. Primeiro tempo do Corinthians. Lembrando do contexto, né? Vamos lá para contextualizar, porque a gente tem que entender o que a gente podia esperar, qual que era a expectativa e qual que era a realidade que a gente teria no jogo de hoje. 8 jogos sem vitória, então você não vai esperar um time cheio de confiança. Treinador novo, você não vai esperar um time entrosado. E mudanças, né? Devido a questões de lesão, né? E então você já não teria o mesmo time de sempre que você está acostumado a ver, né? Então você tinha 3 fatores ali só do lado do Corinthians. Ainda tinha o agravante. É um jogo de Libertadores contra um time argentino, independente da história do time do outro lado, são argentinos, né? E todo brasileiro sofre em maior grau ou menos grau, porém sofre do mesmo jeito, porque os caras eles sabem jogar tanto na catimba quanto na disposição. Então, o primeiro tempo do Corinthians foi o quê? Foi o Diniz chamando, né, esses caras para o nosso campo, tanto que se você parar ou tiver uma boa memória, você vai lembrar que o Corinthians, o cara mais avançado do Corinthians era sempre o Yuri, né? O próprio Kaique ficava sempre na linha, atrás da linha do meio-campo, às vezes para puxar um contra-ataque na velocidade, às vezes também para recompor ali no apoio, né? Principalmente para o Matheus Bidu, né? Quando o Bidu tentava puxar alguma coisa, alguma saída, né? As saídas do Corinthians estavam sendo muito mais pelo lado esquerdo ali, até a primeira parada, né? A parada ali para hidratação. Depois o Corinthians tenta, né? Mudar um pouquinho o foco ali mais para a direita, porém é bem pouco, né? O Mateuzinho não conseguiu, né, ter bastante espaço para jogar, mas ali era onde o time do Platense teve mais tentativas, né? Até porque o camisa 7 caía muito pela direita ali, né? O camisa 7 era o cara mais perigoso. Deixa eu lembrar o nome dele aqui. É o Maneiro. Bom jogador, né? Ele deu um chute ali no primeiro tempo. A hora ele caía pelas pontas ali, né? Do lado dele pela ponta esquerda, do nosso lado pela ponta direita. E a hora ele aparecia ali no meio para tentar alguma coisa. E ele é um bom jogador, só que o time não acompanha, né? O ritmo dele. Enfim, um jogo que o Corinthians soube manipular, né? O Corinthians não teve maior posse, então todo aquele pânico que a gente teve aí durante a semana, que foi palco ali no Twitter, né? Ah, mas e o Hugo com a bola, com a bola no pé? Mas e o Hugo, o GH, o Hugo, o Mateuzinho, o que a gente vai fazer? Bom, se a gente tiver um pouquinho de memória e for um pouquinho honesto, ninguém falava. Ah, como é que o Fábio vai fazer com a bola no pé? Ah, como é que o Cássio vai fazer com a bola no pé? Porque o Diniz passou por esses times. Ah, como é que o Léo Jardim vai fazer com a bola no pé? Pô, ninguém fala disso, mas como é o Corinthians, vamos encher o saco só dessa saída de bola, coisa que não aconteceu hoje, né? Porque o Diniz não é idiota. Às vezes a gente acha que ele é idiota, mas ele não é. Ele é o melhor do mundo? Não é também. Não é também. Às vezes o problema, eu acredito que seja confiar demais no material humano que ele tem, né? É, às vezes você, pô, o Marcelo errou, né? O Marcelo lateral errou algumas saídas com o Diniz e custou muito caro. E o Marcelo é o Marcelo, né? Não era o Bidu. Então, às vezes, a gente tem um vício de tirar o mérito de muitos treinadores antes mesmo de ver o que eles podem fazer de fato. O Diniz nunca perdeu uma estreia na Libertadores. Pode ser uma amostra pequena, isso aí tanto faz.
Dá para você torturar os números a partir do seu da sua intenção ou má intenção. Mas fato é que o Corinthians fez um jogo inteligente sim no primeiro tempo. Teve sim uma defesa ali muito boa do nosso Hugo, né? Uma cabeçada ali que o atacante fez. Ele atacou, né, o Mateuzinho, que era o mais baixo ali da linha defensiva. E foi uma boa jogada. Não sei se foi o Mateuzinho, deixa eu ver. Acho que foi o Mateuzinho mesmo que ele atacou. Mentira, Bidu, que é mais baixo que o Mateuzinho ainda. Enfim, foi o lance mais perigoso do jogo. Logo depois tem mais uma cabeçada, mas ela não com tanto perigo. Porém, você, né, teve o risco ali. E não é uma jogada que você poderia colocar na culpa de alguém, né? A gente não pode esquecer que também tem mérito do outro lado, né? Tá todo mundo, perdão, treinando a semana inteira para fazer alguma coisa. Então não dá para você toda hora exigir que seu time ganhe sempre, né? Daí não é esporte, isso aí é videogame. Beleza, primeiro tempo, né? De uma maneira ali mais equilibrada, mais posse de bola pro time do Platense. Tivemos um bom começo ali do André. O André voltou a ser volante, até tomou um cartão, porque estava sem ritmo de marcar, né? Pisou ali no pé do menor. Cartão amarelo para ele, chegou atrasado. Tivemos também um bom jogo do Bidon no primeiro tempo. Tava mais claro que ele tinha mais liberdade do que o próprio Garro. O Garro tava tendo muito embate físico e algumas a gente poderia até reclamar falta, outras era literalmente, né, futebol masculino. E o Garro tava perdendo no corpo também. Se fosse no Brasil, a maioria das faltas ele teria sofrido de fato. Mas como é na Libertadores, os juízes têm um pouquinho mais de tolerância, eles aumentam um pouquinho o sarrafo. O Yuri teve muita dificuldade ali, né, para receber a bola, porque o Corinthians não estava conseguindo ter uma saída de qualidade, né? Teve um lance ali que foi lembra o que eu comentei ali do jogo que eu assisti, né, na arena, que foi uma saída rápida pela esquerda ali com o Bidu. O Bidu tocou no Raniel, o Raniel devolveu no Bidu e de repente já tava o Yuri na cara do gol, tá ligado? Foi muito rápido que o Corinthians conseguiu ter essa saída rápida ali. O Yuri não conseguiu fazer ajeitar o corpo da maneira que ele pensou, chutou fraco, enfim. Mas aí você já percebe, né? O Corinthians às vezes, tanto com o Dorival quanto com o Ramon, parecia que tinha muita dificuldade para criar um lance. Mas era muito, tinha que rodar muito a bola. E eu vou usar um exemplo aqui que aconteceu essa semana. Se você assistiu aí o Bayern de Munique e Real Madrid, você vai lembrar que para o Bayern de Munique chegar no Real Madrid, ele tinha que pensar bastante o jogo. Não era uma coisa tão simples, cara. Real Madrid não é o Platense. A questão nem é essa. Mas quando o Real Madrid recuperava essa bola, de repente o Vini já tinha chutado no gol. O Mbappé também já tinha chutado no gol, porque era muito rápido, né? É, a, e nem sempre é um contra-ataque. Eu falo a disposição, né? A troca de passes, ela sempre é muito mais objetiva. Talvez seja esse o termo que eu deveria ter usado antes. Enfim, quem mais eu gostei também no jogo foi o Raniel, seguro. O Raniel praticamente não sofreu, mesmo quando ele estava em desvantagem ali na marcação, ele conseguia ter uma boa recuperação. Tinha um pouquinho mais de dificuldade para achar o Garro e o Bidon, isso é notório ali no primeiro tempo. No segundo tempo melhora muito mais. Gostei também, né, da maneira com que o Gustavo Henrique estava no jogo. Gustavo Henrique mais seguro. Ali do meio pro final ele começa a sofrer um pouquinho mais, porque o Platense começa a se jogar mais pra frente ali. E as jogadas eram muito em cima dele. Gabriel Paulista, um pouco mais de dificuldade ali, talvez falta de segurança, né? Quando com a bola no pé, às vezes ele soltava a bola muito rápido, até na hora da parada lá, o Diniz pede para ele ter um pouquinho mais de paciência, né? Esperar um pouquinho para liberar um pouco mais os companheiros ali num passe, né? Enfim. Segundo tempo, a gente, né, sai
pro intervalo, volta com o mesmo time, só que já com a postura um pouco mais ofensiva, mais de buscar o resultado, e já com as alterações que a gente mencionou, né? O Yuri mais do lado direito e o Kaique voltando mais para e ficando muito mais tempo do lado esquerdo também, né? Fazendo aqui, tentando fazer aquele facão. Aí a gente tem o gol que sai aos 53 minutos, mano, é muito rápido, né? Quase 10 minutos ali de retorno. Uma bola, né? O Garro para de ter o embate ali do Garro, né? Físico. O Garro consegue ter um pouco mais de espaço. Dá para você também levar em consideração o contexto, né, da partida. Já é segundo tempo, os caras tá jogando em casa, tem que sair um pouco mais, enfim. Cada um com seus problemas, né? O Garro tem o espaço, enfia a bola ali pro Kaique, que sai em disparado com dois, né? Ele sai nas costas de um zagueiro, mas tem o volante ali tentando alcançar e ele dá uma de cavadinha lá Romarinho. Primeiro gol do Corinthians nessa edição da Libertadores. Gol do Kaique, moleque da base. Tem estrela. Então o Bayern que se observe, né? Vamos prestar atenção aí. Depois disso, 3 substituições já do lado do Platense. Os caras precisam tentar trazer alguma coisa para dentro do jogo. Aos 70 minutos, outra bola no Garro. Garro dessa vez encontra o Yuri Alberto. O Yuri Alberto ele dá uma segurada e pá, parte em disparada ali entre o lateral e o zagueiro. Não tem como pegar. E ele toca por baixo das pernas do goleiro. 2-0 Coringão. Diniz mostrou que veio logo nessa. Depois disso tem uma expulsão, né, do lateral do Platense, dá um pisão ali no Bidu. Eu acredito que tenha sido sem querer, mas pô, ele acertou muito e o Bidu tava com o pé no chão ali, travado, então poderia ter saído até pior o lance. Substituições que a gente tem é a saída do Kaique, do André Luiz, entra Carrilho e o Vitinho. Depois a gente ainda tem a saída do Yuri Alberto, entra o Pedro Raul. Depois entra o Pedro Raul, né? Daí depois entra o Lingard e o Alan no lugar do Ranieri e do Garro, que fez, né, se não a melhor partida, uma das melhores partidas dele nesse ano de 2026 na Libertadores, onde a gente mais espera dele, né? Muito bom, feliz pra caramba. É um resultado que é importante, independente do tamanho do time que tá do outro lado. Se você quiser falar que o time que tá do outro lado é péssimo, você tem total direito de falar isso, mas você não pode esquecer que se classifica muita gente, então não tem como o campeonato onde todo mundo se classifica ser nivelado por cima, né? Antigamente era muito mais complicado, e eu não tô nem falando de antigamente, eu tô falando antigamente, recentemente até, né? É muito time que não precisa fazer muito, que consegue chegar na Libertadores, tanto no Brasil quanto na Argentina, então o nível vai baixar, né? Não tem como o nível melhorar. Enfim, esse foi o Coringão de hoje. A gente tem aí 3 dias, né? Amanhã recuperação, sábado um treinamento mais leve e domingo a gente já pega os porcos. Então é uma semana puxada, é uma semana difícil ainda pro Coringão. Talvez a gente ainda não tenha retornos de Memphis, retorno de. Quem mais tá? Do Caio César, né? Que poderia fazer um salseiro ali na lateral e na zaga dos porcos. Mas foi um bom começo, um começo promissor ali. Um Diniz que eu acredito que vai ser a versão mais equilibrada do Diniz. É essa do Corinthians, né? Uma porque ele tem peças melhores que no time do Vasco. Também acho que ele tem peças melhores do que o Cruzeiro e peças mais jovens do que ele tinha no Cruzeiro. Enfim, não esquece de se inscrever nesse canal, né, dar aquela moral para nós, deixar um likezão, um comentário para ajudar no engajamento. Lembrando que eu não falei lá no começo do vídeo, mas eu vou falar agora. Ajude esse cara a viver de Corinthians.
que aí eu enriqueço e você fica feliz também, porque vai ver um corintiano que não fica cornetando e nem torce pro Grêmio ganhando dinheiro às custas das suas visualizações. Tamo junto sempre. Claro, é outro recado, né? Eu gostaria de fazer mais vídeos, mas eu não consigo, pô. Eu só consigo falar de futebol. É difícil. Eu poderia falar da questão política, eu poderia falar da, né, questão política no Corinthians, poderia falar das contratações, dos diz que me diz, dos cafés que a gente ouve por aí, mas eu prefiro focar por enquanto ainda no futebol. Isso acaba com o meu engajamento, principalmente em data FIFA. Então, em data FIFA, que era a hora de eu falar de tudo, né? Falar de contratação que nunca chega, tipo Anelka, tipo Drogba. Eu fico quietinho e espero o próximo jogo. E aí, o YouTube joga meu engajamento lá pra baixo. E você que é novo no canal acaba demorando mais pra chegar. Beleza? Tamo junto sempre. Uma ótima noite, uma boa sexta-feira pra todos nós. Deus abençoe sempre. Vai Corinthians. É nóis.